igreja? Não. Igreja moçambicana não age assim, eu já ensinei para vocês, né? Aleluia de igreja é aleluia. Aleluia, igreja. Amém. Os irmãos são convidados para conhecer a igreja moçambicana e vão ver a alegria daquele povo, né? Quando há o culto, a adoração. Estava comentando com um casal ontem que me chamaram para compartilhar que culto moçambicano não tem hora de começar e nem de terminar, né? Se marca 9 horas, 10h30, 11 horas começa, 2, 3, 4 horas da tarde termina. E a alegria é a mesma do início ao fim, né? É tremendo. E Deus me deu esse privilégio de participar da igreja moçambicana. Amados, eu quero agradecer ao Senhor por a oportunidade de estar aqui, poder ministrar a palavra do Senhor. E como o pastor Valdemir falou, é o momento da gente aquietar nosso coração, né? Nós estamos aqui para ouvir o Senhor desde o início. O Senhor está falando, só não ouve quem não quer, mas desde o momento do início do culto, o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Mas eu queria que nós cantássemos um cântico, preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos falar, pedindo ao Senhor mesmo: Senhor, fala comigo. Porque, irmãos, Deus não depende de ninguém para falar, depende de quem está aqui na frente. Ele precisa de um coração disponível a ouvir. Então vamos preparar o nosso coração para ouvir o que Deus tem a nos falar nessa noite. Outra vez diante de ti.
declaramos que o Senhor é formoso. Queremos declarar a Tua santidade, a Tua soberania sobre nós. E queremos abrir o nosso coração essa noite para que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui, Senhor, com uma nova postura. Queremos sair daqui desafiados, queremos sair daqui realmente edificados pelo Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, equipe de louvor. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo de 1 a 2. Alguns queriam que eu falasse novamente sobre a dinâmica do relacionamento com Deus, que eu falei para as mulheres aqui no dia do culto, mas o Senhor tem outros planos, tinha outros planos. E hoje nós ainda vamos falar para as mães, mas envolvendo a família e aquilo que você é um pai, né, pode aproveitar do que o Senhor tem a falar. Abra o seu coração também. Nós vamos estar falando sobre o legado da mãe. Essa é uma parte de uma ministração que fala sobre o legado dos pais, mas nós vamos focar bem sobre as mães esta noite, mas queremos que o pai esteja atento àquilo que Deus tem a lhe falar, sobre o que nós temos a passar. Os pais têm a passar para os seus filhos, mas hoje nós vamos trazer exemplos para as mães, porque é o dia especial delas, né? Então a palavra de Deus diz assim, em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filha de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quero que abram também em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. O versículo 3 ao 5. Vou perceber bem. 2 Timóteo 1. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. Não, irmãos, eu notei errado esse texto. O texto fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, da parte de Deus Pai e a de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Aqui nós estamos vendo a vida de Timóteo, né? Um testemunho sobre Timóteo, que ele tinha uma fé. Paulo diz que a mesma fé que habitava na mãe, né, Eunice, e também na sua avó, Lóide. Então nós vamos ver que aqui Timóteo, ele recebeu tanto de sua mãe quanto de sua avó um legado de fé. O que vem a ser um legado? É o que é transmitido a outro que vem a seguir. Então aquilo que eu recebi, eu passo a transmitir. Isso é um legado. Em termos jurídicos, o legado é qualquer valor ou objeto que alguém deixa a outro em testamento, né? Então uma família vai deixar um legado financeiro, vai deixar um imóvel, vai deixar alguma coisa a alguém. Porém, de forma ampla e popular, o legado abrange tanto os bens tangíveis, né, algo que você pega, como algo intangível, algo que você não consegue pegar. Então o legado não é só físico. E é deixado ou não em testamento. Isso inclui bem móveis, imóveis, hábitos e costumes de vida, exemplos de vida cotidiano, o nome recebido dos pais, o sangue que corre nas nossas veias e artérias, de maneira que o legado que deixamos para os nossos filhos, consciente ou inconsciente, é o testamento escrito com a nossa própria vida. Esse é o legado que é deixado pelos pais. Um pastor chamado Pastor Cote, muitos conhecem, ele disse algo, eu vou apenas parafrasear o que ele disse. Ele falou assim: legado familiar
pode ser definido como as influências ou consequências das escolhas que os pais fazem ou fizeram no decorrer da vida, cujos efeitos atingem diretamente a identidade, os relacionamentos e a heranças das sucessivas gerações. Então, aquilo que o pai, os nossos pais, avós, bisavós e os nossos pais, de nós que estamos aqui, você, pai e mãe, está fazendo ou deixando de fazer, isso vai trazer um legado aos seus filhos. O seu comportamento, a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, isso vai trazer um legado aos seus filhos. Mas será que todo legado é positivo? Será que os pais conseguem sempre passar para os seus filhos algo positivo? Será que tudo que nós temos visto hoje na nossa sociedade, nos filhos que nós vimos hoje, será que está mostrando, está dando um sinal de qual legado que foi passado para a sociedade que nós estamos vivendo hoje? Será que se a gente fizer uma leitura da sociedade, se a gente fizer uma leitura dos nossos filhos aqui na igreja, a gente pode avaliar um legado positivo em tudo que eles estão reproduzindo? Será que tudo que tem sido passado para os filhos tem feito com que eles trilhem um caminho de fé? Né? Como estão os filhos? Estão trilhando o mesmo caminho de fé que os pais trilharam? Qual legado as mães de hoje pretendem deixar para os seus filhos? Você já parou para pensar isso, mãe? Você precisa deixar um legado ao seu filho. E você já parou para pensar que você já está escrevendo esse testamento? Com suas atitudes, com sua postura, com a sua fala, né, com seu caráter, e os pais também. Será que a gente já tem percebido que isso vai influenciar num passado ou num presente perto na vida dos filhos? Então, quando se fala em legado, há várias linhas, várias vertentes. Então, existe a questão do legado espiritual, existe a questão do legado físico, mas nós vamos falar muito mais direcionado o legado do caráter. O que realmente nós estamos plantando, as mães, os pais, têm trazido para a vida dos seus filhos. Os filhos recebem a influência, as consequências dos erros, como dos acertos dos pais, não levando em conta o mérito pessoal, pois se fundamenta na filiação. Pois basta ser filho ou ter qualquer parentesco na linhagem direta de alguém para sofrer os malefícios ou usufruir dos benefícios de seus atos. Por exemplo, se uma pessoa teve uma vida perdida e pegou uma HIV-Sida e engravidou, o filho vai nascer com HIV-Sida, com AIDS, né? HIV-Sida é lá em Moçambique, com AIDS. E é uma culpa desse filho? Ele teve algum ato, ele fez alguma coisa para sofrer essa consequência? Não. Foi um ato, foi consequência de uma atitude impensada, de uma vida desregrada que levou aquele filho a sofrer aquilo. Né? Então é isso que nós estamos dizendo aqui. Então, sendo parte dessa família, de uma certa família onde tem um pai e uma mãe, o filho consequentemente vai levar um legado, seja espiritual, seja do caráter, seja de comportamento, seja qual for. Vamos tratar especificamente com as mães, mas o que não impede de vocês pais aplicarem também o que Deus tem a falar nessa noite. Então as mães têm nas suas mãos todos os dias a oportunidade de decidir entre ser a bênção na vida do seu filho ou ser uma maldição. Ou de ser um problema na vida do seu filho, de abençoá-lo ou de trazer problemas para a vida dele. Quando o pastor Valdemir me convidou para trazer a palavra, eu já estava orando e Deus me deu a palavra. A gente teve uma reunião com umas mulheres aqui e a gente teve uma experiência muito interessante, porque uma das mulheres falou exatamente sobre essa questão de legado. E ela deu uma experiência que eu achei interessante, sobre quando um filho faz um erro. A mãe tem na mão o poder de decisão, o que vai trazer de legado para esse filho na correção dele. Então, se o filho cometeu um erro, a mãe pode simplesmente chegar para aquele filho e começar, e começar a soltar palavras, é burro, é incapaz, é não sei o quê, e começar a trazer aquela monte de palavras sobre aquele filho, porque aquele filho errou. Isso vai trazer uma leitura àquele filho, de que sempre que eu errar, eu não tenho chance de me consertar, eu não tenho chance de me arrepender, eu não tenho chance de dizer por que eu fiz aquilo. Porque minha mãe, sempre quando eu erro, ela está em cima de mim, me batendo, me dizendo
palavras fortes e me levando lá para baixo. Ou a mãe tem na mão também a possibilidade de abençoar aquele filho, de chamar aquele filho para perto e dizer: olha, você errou, errou feio. Corrigir aquele filho, levar ele a entender que ele precisa se arrepender daquilo que ele fez, consertar aquilo que ele fez, né, e ter uma postura de não fazer novamente. Então a leitura daquele filho é: se eu errar, eu tenho chance de me arrepender, pedir perdão e consertar. Então esse é um exemplo simples de um legado que pode ser trazido à vida de um filho. Ele vai conseguir fazer uma leitura daquilo que a mãe, da forma que a mãe agiu por causa de um erro que ele cometeu. Então nós temos que ter cuidado, não temos que parar de corrigir, a correção é bíblica, mas saber como corrigir, não expor os filhos à vergonha às vezes. E o exemplo que foi dado, inclusive, é de uma mãe que expôs um filho na frente dos outros por causa de um erro que ele cometeu. Enquanto o papel da mãe é trazer ele, conversar, explicar o erro dele, fazer ele entender, se arrepender, e se for necessário de restituição, fazer aquela restituição. Eu lembro que minha mãe, quando a gente era pequeno, nós éramos 6, e quando nós íamos para a escola, e se por acaso a gente trocasse uma borracha com alguém, trouxesse um lápis que não era nosso, e chegasse em casa, ia voltar no mesmo passo para devolver aquilo que nós pegamos, seja emprestado, seja dado, seja o que for. Porque ela não admitia que a gente trouxesse nada para casa que não fosse nosso. E aquilo nos gerou dentro de nós, um legado de que o que não me pertence, eu não posso pegar. Ela nos ensinou isso. E nós sabemos que muitas mães não fazem isso. Não corrige de imediato os seus filhos. E assim como nós lá na rua onde eu moro, conhecemos esse caráter, aprendemos, geramos esse caráter, esse legado de nossa mãe. Na mesma rua havia um menino que a mãe não corrigia, escondia do pai, ele fazia esse tipo de situação, e hoje ele se tornou um grande marginal e está aí perseguido pela polícia. Então, vemos que há legados positivos e há legados negativos. O que a gente tem deixado, mãe? Se você parar para pensar agora e começar a avaliar, o que eu tenho deixado de legado no caráter do meu filho? O que hoje ele tem reproduzido que eu percebo que é exatamente aquilo que eu plantei na vida do meu filho? Nós vamos ver exemplos de algumas mulheres na Bíblia e que tipo de legado no caráter e de comportamento e de vida que ela pôde trazer aos filhos e a nós como exemplo hoje. Por exemplo, se nós formos olhar para a vida de Rebeca, a esposa de Isaac, mãe de Jacó e de Esaú. Lá nós podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 27. Nós conhecemos a história e sabemos que Isaac chamou para si Esaú, para que ele preparasse a comida, porque chegou o momento de abençoar Esaú. E a mãe ficou lá, ouvindo aquela situação, falou: eu quero a bênção para Jacó. Ela puxava, a sardinha mais para Jacó. E ela chamou Jacó e falou: seu pai já vai trazer a bênção sobre o seu irmão, mas nós vamos fazer um jeitinho aqui para que você receba essa bênção. Então você vai lá, vai pegar um animal, eu vou matar, vou preparar a comida para o seu pai, e nós vamos apresentar ele, e você vai chegar diante dele e vai receber a bênção. E ele contestou, ele falou: mas como? Meu irmão é peludo, eu sou liso, como é que isso vai ser? Vai me trazer maldição e não bênção. Aí aquela mãe deu um jeitinho, falou: não se preocupe, que caia sobre mim aquela maldição, mas você vai fazer isso. Então a gente vê que legado essa mãe trouxe para esse filho. Uma vida de engano, enganar o próprio pai para receber uma bênção. Depois a gente conhece a vida de Jacó e sabemos tudo o que ele passou. Deus tinha planos e Deus transformou tudo aquilo em bênção na vida de Jacó. Mas o legado que Rebeca trouxe àquele filho, que legado ela nos traz hoje? De uma mãe que quer trazer o filho como ela quer, que quer trazer a bênção para o filho de qualquer maneira, que quer que o filho trilhe o caminho que ela quer e faz de tudo para que isso aconteça. Se for uma coisa boa, irmãos, como minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela, no nosso tempo, nós que estamos já dos 40, sabemos que escola antigamente era muito difícil, tinha que ir às madrugadas para a fila, e eu lembro que minha mãe levantava cedo. Ela ia para aquelas filas de escola e às vezes ela precisava pular muro para entrar nas filas, para que ela conseguisse uma vaga para a gente estudar. Então ela fazia realmente de
de tudo, como diz no nosso ditado, ela fazia tripa coração para que a gente conseguisse algo na vida. Isso é um legado positivo. Mas enganar, trapacear, ultrajar, fazer coisas nesse sentido para abençoar o filho, que legado uma mãe traz para um filho dessa maneira? Né? Ensinando ao filho, você pode conquistar as coisas a qualquer custo, nem é que tenha que passar por cima de outra. É isso que Rebeca ensinou aqui para a geração dela. Vamos ver agora também a vida de Ruth. Qual foi o legado que Ruth nos trouxe? Né? Ruth era uma mulher não judia, e depois que seu marido morreu, conhecemos toda a história, depois que seu marido morreu, e sua sogra, né, Noemi, ficou viúva também. Noemi decidiu voltar para Israel, e ela simplesmente já tinha aprendido e ouvido sobre o Deus de Israel, ela desejou seguir Noemi. Então ela sabia que Noemi já era uma mulher velha, que ela não tinha condições de conquistar muita coisa, e era uma mulher jovem, cheia de força, ela poderia abençoar a sua sogra. Então ela disse, você pode fazer o que você quiser. A gente vê isso no livro de Ruth, no versículo 1 a 16, ela fala aquele verso conhecido, né? Não me enche para que te deixe, porque onde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aqui a gente pode fazer uma leitura, irmãos, de um relacionamento piedoso. Aquela mulher decidiu largar os deuses dela, largar a família dela, largar o povo dela para poder abençoar a sua sogra. Porque ela via a vida daquela sogra e sabia que valia a pena investir de uma forma piedosa na vida daquela mulher. Então nós vemos aí que Ruth nos traz um legado, né? um ensino sobre ter um relacionamento piedoso. E aí nós podemos pensar, né? Toda a palavra a gente tem que trazer para nós. Será que nós temos ensinado isso aos nossos filhos? Temos tido relacionamentos piedosos? Um coração aberto a abençoar, a ajudar, a partilhar, a dividir o pão, a dividir o que nós temos, né? A trazer, abençoar as pessoas, trazendo para junto de nós, para nossa casa, para receber, para dividir o que for necessário. Isso são coisas que nós fazemos e os filhos estão observando. E nós sabemos que isso trouxe para a vida de Ruth a bênção de ser a mãe de Obed, avó de Jessé e bisavó do rei Davi, que é da genealogia de Jesus. O ato dela piedoso trouxe não só um legado para a geração dela, para o filho, para o neto, para os bisnetos, mas para nós também. Né? Um ensino de realmente relacionamentos piedosos, pensar no outro a despeito do que eu possa perder, a despeito do que eu possa deixar ou precisar renunciar. Outra mulher que nós podemos falar aqui é Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo de 1 a 28. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos, era a segunda esposa, uma das esposas de Elcana. E ela não podia ter filhos e ela sofria muito com essa situação, e ela foi orar. Então ela pedia ao Senhor um filho. Dá-me um filho, senão eu morro, né? E ela orou ao Senhor. Eli viu aquela oração, a princípio achou que ela estava bêbada. Depois ela falou, não, meu Senhor, eu estou orando, estou pedindo a Deus um filho. E ela o abençoou, ele a abençoou, e ela concebeu e teve um filho. E ela fez uma promessa ao Senhor, que assim que aquele filho nascesse e fosse desmamado, ela entregaria aquele filho a Deus. Uma vida de gratidão e abnegação. Esse foi o legado que Ana trouxe para Samuel e trouxe para as nossas gerações. Né? Ela foi grata a Deus, ela clamou a Deus, Deus deu aquilo que ela pediu. E ela foi grata ao Senhor a ponto de entregar o filho dela para que fosse criado no templo e se tornasse um sacerdote. Outra mulher que nós podemos, dessa outra mulher, se nós percorrermos, eu estava lendo os livros, a história dos reis, e interessante que a grande maioria dos reis, a Bíblia fala assim, fulano de tal, filho de fulano de tal, que andou mal diante do Senhor. Se a gente percorrer a vida de todos os reis, poucos reis, a Bíblia disse, teve uma vida de acordo com o propósito de Deus. A grande maioria, né, teve postura que não agradou a Deus. E a Bíblia menciona o nome de suas mães. Né? Eu tentei até procurar assim, se havia um motivo específico.
com o mencionar o nome das mães dos reis. Não consegui achar nenhum fundamento teológico, nada disso, mas é algo que dá para pensar, né? As mães foram mencionadas. O que essas mães ensinou para esses homens que se tornaram reis de Israel e de Judá e que foram péssimos reis? Qual foi o legado que essas mulheres trouxeram a esses filhos? Qual foi o caráter que elas transmitiram a esses filhos para eles se tornarem homens que a Bíblia diz, eles agiram mal diante de Deus? A próxima mulher que nós vamos falar é a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24. Essa mulher estava passando necessidade. Elias chegou na casa dela e perguntou o que ela tinha em casa. Ela diz, eu não tenho nada, né? Deus pediu para ele se chegar até ela, para que ela o servisse. Ela falou que não tinha nada, apenas uma botija de azeite. Ele falou, traga, né? E aí vai nos vizinhos, pede botijas e enche com aquela única todas as outras. Irmãos, aqui nós podemos ver uma vida de obediência acima da circunstância, porque ela tinha uma botija de azeite. E aquele profeta falou, vai nas casas, pede quantas botijas, quantas vasilhas você conseguir. Vá para a tua casa, fecha a porta você e seus filhos, e começa a derramar aquele óleo sobre aquelas vasilhas. Irmãos, precisa de muita fé. A circunstância mostrava completamente diferente. Mas aquela mulher confiou, obedeceu o que o profeta disse. E ela viu o milagre de Deus. Aquelas botijas se encheram. Ela vendeu tudo aquilo e pôde sobreviver com os seus filhos, com o seu filho e ela mesma. Então aqui nós podemos ver um legado de obediência acima da circunstância. Será que nós temos vivido isso, né? Será que nós temos aprendido a viver uma vida de obediência ao Senhor, acima da circunstância que nos envolve? Será que os problemas têm nos sugado, os problemas têm nos envolvido a ponto de não conseguirmos mais olhar somente para o Senhor, independente da circunstância em que nós estamos vivendo? As mães, né? Ontem mesmo, essa família que eu estive visitando, ela me contando do dia a dia dela, da rotina dela. Eu falei, meu Deus, só mulher para aguentar uma rotina dessa. Acordando 5 horas da manhã e dormindo 11 horas da noite. Cuidando de marido, cuidando de filho, trabalhando fora, cuidando da casa e tudo mais. Aí eu penso, nós mulheres, Deus nos deu uma força, eu acho que até sobrenatural, para aguentar a rotina que uma mulher tem. E será que nós fazemos isso somente porque é uma rotina que temos que fazer, confiados de que o Senhor está acima da circunstância que a gente vive, de que o Senhor pode mudar qualquer situação que a gente está vivendo, e a partir disso nós podemos trazer esse legado aos nossos filhos, a dependência do Senhor, independente da circunstância em que nós estamos vivendo? A próxima mulher que nós vamos ver sobre o seu legado é a viúva do discípulo do profeta, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Essa mulher perdeu o seu marido e esse marido deixou para ela dívidas. E o profeta chegou, pediu para ela fazer algo para ele comer. Ele disse, não tenho nada, o que eu tenho lá eu vou fazer para o meu filho comer e nós vamos morrer. Né? Não temos mais nada. A vida está realmente difícil. Mas eu troquei a bola aqui, peraí. Então aquela mulher obedeceu o profeta. Só um pouquinho. Perdão, aqui, essa viúva que foi a viúva que encheu os vasos, né? Então ela obedeceu o profeta pela fé e ela foi perseverante, porque ela encheu todas aquelas vasilhas, né? E viu realmente o milagre de Deus na vida dela. A próxima é a Sunamita, com Eliseu, ali em 2 Reis 4, de 8 a 41. A Sunamita não tinha filhos. Eliseu chegou na casa dela, o Senhor pediu para que ela construísse alguma coisa para ele. Ela construiu um quartinho. E o Eliseu chamou o seu servo e perguntou, o que nós podemos fazer com ela? Né? Como nós podemos abençoá-la? Então o servo de Eliseu disse, ela não tem filhos. Então ele a chamou, abençoou, ela teve um filho, como o profeta disse. E algum tempo depois esse filho adoeceu e morreu.
E quando ele morreu, ela pegou aquele filho, foi no quarto do profeta, colocou aquele filho deitado, ali naquele quartinho, e saiu de casa, pediu os empregados, prepare um jumento, um transporte que eu vou até o profeta Eliseu. E aí ela passa pelo marido, o marido pergunta, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem. E ela continuou seguindo. Quando o profeta lá no monte viu ela se aproximando, pediu para o seu servo chegar e perguntar a ela se estava tudo bem. Ela disse, está tudo bem. E foi até o profeta, chegou lá, fez ele saber o que estava acontecendo, e nós conhecemos toda a história, que aí ele veio, voltou com ela, entrou naquele quarto, orou por aquele menino, e aquele menino ressuscitou. Irmãos, aqui nós podemos ver que essa mulher deixa um legado de dependência de Deus. Ela entendia que não havia ninguém que podia resolver o problema dela. Não adianta ela ficar chorando, não adianta ela ficar reclamando, não adianta ela ficar dizendo, todo lugar que perguntava para ela, tudo bem? Ela, ai, meu filho morreu, eu não sei o que faço. Essa mulher decidiu ir naquele que poderia resolver a situação dela. Ela decidiu caminhar todo aquele processo, deixando o filho morto em casa, para buscar ajuda e no único que poderia resolver o problema. Ela disse, eu não pedi um filho. Foi você que orou e Deus me deu um filho. Então vai lá resolver o problema. Era uma mulher de fé. É uma mulher que sabia que Deus podia fazer o melhor por ela, porque ela já viu o milagre de Deus. Como tem sido as mães, né? As mães que estão aqui, têm trazido esse legado de dependência de Deus, para que os filhos estejam vendo e percebendo, minha mãe verdadeiramente depende de Deus. A situação está difícil e ela está dizendo, meu filho, vamos perseverar, vamos orar. O Senhor vai trazer, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai fazer. Ou quando chega o problema, todo mundo já sabe, né? O choro, o clamor daquela mãe, né? Não é que não tenhamos que compartilhar, irmãos. Não é que não tenhamos que orar uns pelos outros. Mas temos que ter fé. O Senhor pode fazer muito mais e é só Ele. Hoje vivemos uma situação assim como igreja. Não há ninguém que pode fazer nada pelo pastor Vilaça se não for o Senhor. O nosso papel é interceder. O nosso papel é orar. E dentro das nossas casas, quando estamos em arroxo financeiro, quando há enfermidade, quando há dificuldades, quando há situação difícil, como nós temos nos portado? Como nós temos agido para que os filhos possam perceber que a mãe e o pai são homens e mulheres de fé, que confiam, que perseveram, que não desistem, que creem que somente um pode resolver o problema da vida deles, que é o Senhor, que vai para o Senhor buscar a solução, que juntos como família chama os filhos e fala, meu filho, nós estamos passando essa situação, mas o Senhor é o único que pode resolver o nosso problema, vamos buscá-lo. Aquela mulher buscou e ela viu a mão do Senhor agindo sobre ela. Imagina o que aquele filho aprendeu com essa história. Imagina como deve ter sido a vida desse filho, após saber toda a história que aconteceu com ele. Você estava morto, meu filho, mas eu fui buscar naquele que podia resolver, no Senhor, e hoje você vive novamente. Mais uma mulher que nós podemos ver um legado que ela nos trouxe é Esther, né? Conhecemos a vida de Esther. Esther foi levada como escrava e se tornou uma escrava lá, no meio de uma nação que não era judia. E Esther, lá no capítulo 4, quando o decreto foi lançado de que todos os judeus fossem mortos, seu tio chegou a ela e falou, olha, você tem que fazer alguma coisa. Ela já tinha sido elevada a rainha naquela época. Então Esther temeu por um momento, porque ela sabia que se ela chegasse até o rei, aquele rei poderia matá-la se ela não fosse chamada, se ela não fosse aceita. Mas Esther, entendendo que ela tinha uma missão naquele lugar, quando o seu tio fala, talvez foi para essa situação que Deus te elevou a rainha, ela entendeu que ela tinha uma missão. Então ela convocou o povo e ela mesma com suas servas decidiram jejuar e orar por 3 dias, e ela se achegou ao rei. O rei estendeu o cetro sobre ela e trouxe misericórdia sobre ela, e todos conhecem a história, o que aconteceu ali. O povo foi salvo daquele massacre. Mas nós podemos ver que Esther entendeu a missão que ela tinha. Ela entendeu que Deus não levou ela ali simplesmente para ser uma dondoca, uma rainha.
Deus a colocou na posição de rainha, porque Deus precisava de Esther para trazer o livramento do povo de Israel, com a situação que eles estavam vivendo. E aí ela nos traz um legado de perseverança, um legado de entender, de buscar entender. Por que eu estou aqui? Irmãos, ninguém está nessa vida por acaso, ninguém é um acidente. O Senhor nos trouxe porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. As mulheres que são mães, não são mães por acaso. Porque Deus deu a vocês uma herança, para que vocês cuidem, para que vocês ensinem, para que vocês tragam a elas, a essas crianças, um legado de uma vida de fé e perseverança e entendimento do propósito de Deus para a vida de cada uma desses filhos. E nós que já somos filhos, que tivemos as nossas mães, os nossos pais, temos que pensar, será que as nossas mães, os nossos pais nos ensinaram um legado, nos deixaram um legado de entender que nós temos que buscar saber qual é a nossa missão nessa vida? Por que nós estamos aqui? O que Deus quer conosco? Como Deus vai nos usar? Como nós vamos marcar a nossa geração? Nós temos que buscar isso, irmãos. Não podemos ser pessoas que passam pela vida sem deixar um legado, sem deixar realmente um sinal, uma marca nessa geração. E quando eu falo isso, não é para você ser levado à rainha, não é só isso. Não precisa chegar a ser presidente da República para dizer que Deus te colocou onde Ele queria. Onde você está hoje, como funcionário público, como professora, como dona de casa, seja como for, o Senhor está te dando uma missão. Está colocando em sua mão algo que você precisa realizar. E só Ele pode trazer a revelação do propósito dEle com o que Ele quer que nós façamos. Aquilo que Ele quer que nós façamos. E a última mulher que nós podemos ver aqui é a mulher do Provérbios capítulo 31. Né? É uma mulher excepcional. A gente lê todo o capítulo 31 de Provérbios e a gente fala, será que existe? Né? Será que é possível uma mulher como essa? Se não fosse possível, não estaria na Bíblia. Se não fosse, se as mulheres não fossem capazes de chegar ao nível da mulher de Provérbios capítulo 31, o Senhor não permitiria que esse livro deixasse esse capítulo ali. E a gente vê lá no versículo 28 do capítulo 38 que ela levantando-se seus filhos e lhe chamavam de Tosa, e seu marido a louvava. No versículo 28. Então nós podemos ver que ela chegou a esse perfil porque ela era uma mulher submissa e era uma mulher de serviço. Se você ler lá o Provérbios 31, você vai ver que ela levantava de madrugada e se deitava muito tarde, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu esposo, cuidando da sua casa, cuidando do suprimento da sua casa. Então essa mulher deixa para os seus filhos e para as gerações que vieram após ela e a nossa geração, esse legado da submissão e do serviço. Essa mulher entendeu que a missão dela era cuidar da sua casa, era cuidar dos seus filhos, era cuidar do seu marido, para que o marido não fosse envergonhado lá fora. O texto de Provérbios 31 fala que ele era louvado lá fora, ele era elogiado lá fora nas ruas, porque ele só se andava bem vestido, arrumado. Os filhos louvavam essa mulher, os filhos elogiavam essa mulher, porque verdadeiramente era uma mulher que sabia da sua missão. E se tornou uma mulher submissa, que trabalhava sem preguiça e fazia o papel dela como mãe e como esposa. Então a gente pode ver que há várias mulheres, se nós formos percorrer toda a Bíblia, nós temos exemplos de muitas mulheres que deixaram legado de uma vida de caráter, de uma vida de obediência, de uma vida de serviço, de submissão e de muitas áreas na vida que trouxe para seus filhos e deixou registrado para nós que as mulheres podem marcar a sua geração, se elas forem sábias. Mas todo legado tem dois lados, né? Tem o lado daquele que passa, né, o legado, e tem o lado daquele que recebe. Mas quando se recebe um legado, se tem uma responsabilidade. É a responsabilidade pessoal de receber esse legado.
Isso nos conduz do presente para o futuro, pois o nosso caráter e destino são resultado das escolhas certas ou erradas que fazemos, independente da influência a qual estamos submetidos. Há muitos filhos, que põem a culpa nos seus pais pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo seu comportamento. Meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, minha mãe que me ensinou isso. Pode até ter acontecido. A mãe pode até ter deixado um legado negativo na vida do filho. Mas o filho tem condição de fazer a decisão correta. De decidir, não quero isso para a minha vida. Assim como eu falei, as coisas positivas da minha mãe, tem coisas negativas. Então até estava compartilhando com umas irmãs que algo que minha mãe ensinou para os filhos, principalmente para as meninas, por causa da história familiar dela, de casamento frustrado, ela nos falava com todas as letras assim: não dependa de homem. Vai estudar, vai trabalhar, vai ter sua vida. Não dependa de homem. Isso trouxe um legado para nós de insubmissão, que o Senhor foi tratando isso nas nossas vidas, aqueles que se converteram e que entenderam isso. Então nós temos hoje dentro da minha casa umas mulheres que não se submetem, porque tem esse legado da mãe que ensinou para não se submeter a homem, e tem um lado daquelas que se converteram, que entende a questão dos princípios bíblicos e falou: esse legado eu não quero. E é algo que o Senhor precisou tratar na minha vida. E eu disse para o Senhor: esse legado eu não quero, porque é bíblico a submissão. Então, e várias outras coisas que, se nós pararmos para pensar, nós que somos filhos, hoje são mães, são pais, mas já foram filhos e são filhos. Há muitas coisas negativas que nos foram ensinadas e nos ensinaram. Há muita coisa que não serve para nós reproduzirmos na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E que nós temos a responsabilidade de dizer: isso aqui não é bom para mim e nem para os meus filhos. Não é porque minha mãe ensinou, não é porque o meu pai ensinou que eu tenho que reproduzir isso na minha vida e nos meus filhos. Nós temos esse poder de decisão. É a responsabilidade pessoal. Porque muitas vezes coisas reproduzem na vida de filhos que eles jogam a culpa nos pais. Não é culpa dos pais. Os atos é responsabilidade pessoal. Nós não podemos culpar os nossos pais pelos atos que nós fizemos, porque simplesmente decidimos reproduzir a vida do nosso pai e da nossa mãe. Então nós podemos e temos o direito de dizer não àquilo que foi nos deixado como legado negativo. É a obrigação moral e a responsabilidade individual de cada um nas suas escolhas. Não jogue sobre seus pais, os filhos que estão aqui, não jogue sobre suas mães, seus pais. Nós que somos filhos, não vamos jogar sobre a vida do nosso pai e da nossa mãe a responsabilidade daquilo que nós fizemos de errado, reproduzindo o que eles fizeram. Pais que bebem, aí os filhos bebem e falam: foi meu pai que me ensinou. Mas você tem que copiar uma coisa negativa? Você tem como dizer: não vou reproduzir uma vida de alcoolismo na minha vida. Não vou reproduzir casamentos frustrados na minha vida. Não vou reproduzir um caráter de mentira, de engano na minha vida. Vou reproduzir aquilo que a Bíblia hoje me ensina, para tirar da minha vida tudo aquilo de negativo que foi me ensinado na formação do meu caráter. Então, se escolhemos reproduzir o legado negativo que recebemos, sofreremos juízo e não podemos acusar os nossos pais, imputando a eles a responsabilidade. Teremos que assumir os nossos atos. Isso eu estou falando para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que sabem que na palavra, diante da palavra, nós podemos rejeitar tudo aquilo que nós aprendemos de negativo e transformar a nossa vida em bênção. Mas devemos aproveitar todo o legado positivo que as nossas mães, que os nossos pais nos trouxeram. E as mães hoje, será que não é tempo de avaliarmos o que nós temos passado para os nossos filhos hoje? As crianças, os jovens, os adolescentes. O seu filho, o que ele tem feito hoje, tem demonstrado que você já tem passado um legado positivo que vale a pena reproduzir? Assim como se reproduzirmos o legado positivo, desfrutaremos das consequências desse legado. Se decidirmos reproduzir o legado positivo, nós desfrutaremos das consequências abençoadoras. Então, se nós caminhamos para a reprodução do que é negativo, nós vamos sofrer a consequência, mas não podemos culpar os nossos pais.
Nós decidimos fazer. Assim como se decidimos deixar o negativo e aproveitar só o que de positivo a nossa mãe e nosso pai nos ensinou, nós vamos ser abençoados. É uma decisão. A minha vida, por exemplo, eu não tenho história na minha vida de casamentos abençoados. Todos foram destruídos. Desde a minha avó até os meus irmãos hoje. Não há nenhum referencial de casamento. De um relacionamento conjugal decente e dentro dos padrões bíblicos. Mas eu não preciso reproduzir isso. Não preciso, porque isso aconteceu com eles. É um legado que eles me trouxeram. Mas eu posso dizer não a esse legado. Quando Deus trouxer um casamento em minha vida, eu vou dizer, eu vou escrever uma nova história. Eu vou escrever um novo legado para as gerações que vierem. Isso é possível, irmãos. Então, nós não podemos trazer a culpa sobre nossos pais do que está acontecendo com as nossas vidas. Casamento, seja o que for. Nosso comportamento. Né? Mas foi meu pai, culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Ele fazia isso, eu estou fazendo. Não, você não tem o direito de jogar a culpa sobre o pai e a mãe daquilo que você está fazendo. Porque a palavra nos ensina que através da cruz nós podemos trazer cura do nosso caráter, restaurar o nosso caráter. O que nós fazíamos antes, não fazemos mais. E agora vivemos uma nova postura de vida diante do Senhor. Deus é pessoal e nos trata de maneira pessoal. E com certeza teremos de prestar contas a Deus com relação a todas as escolhas que fizemos e faremos. Então, o Senhor vai tratar com cada um de nós. Cada filho, cada mãe, cada pai. Nós vamos prestar conta a Deus. Aquilo que eu passei como legado para o meu filho. Né? Quando tiver. Cada mãe que está aqui vai prestar conta diante de Deus. O legado que passou para os seus filhos. Cada pai que está aqui vai prestar contas a Deus. O que passou para os seus filhos. Então, irmão, não existe como escapar de estar diante de Deus e falar para Deus aquilo que você fez e realmente receber de Deus uma palavra positiva ou negativa diante daquilo que você fez. Mas é tempo de restauração, né? Sabemos que há muitas famílias sendo desfeitas e a gente pensa, por quê? Qual é o legado que essa família recebeu anteriormente que está simplesmente reproduzindo? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos traz a bênção. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis e obedientes, vai vir a bênção sobre nós. Então, por que os lares estão sendo destruídos? O que está acontecendo? O que nós estamos reproduzindo dentro dos nossos lares? Por que existem tantos filhos rebeldes hoje? E não é só lá fora não, irmãos. Dentro das nossas igrejas existem filhos que não estão se submetendo aos seus pais, que não estão dando honra aos seus pais, estão envergonhando os seus pais. Será que é culpa só desses filhos ou há um legado aí que os próprios pais já passaram e que não perceberam que passaram e construíram um caráter totalmente reprovável nos seus filhos? Deus, Ele pode restaurar o legado negativo que foi deixado pelos nossos pais. Deus pode restaurar o legado negativo que os pais de hoje estão passando para os seus filhos. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O nosso resgate foi pelo sangue de Cristo. Então, se passarmos todo o nosso legado pelo sangue de Cristo, Ele vai purificar, Ele vai tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que danificou o nosso caráter, e vai nos ensinar a ter uma vida de santidade, um caráter aprovado pelo Senhor, uma vida realmente que glorifique a Deus. Ele pode ensinar os pais desta geração a transmitir aos seus filhos um legado eterno. Lá em Isaías capítulo 58, versículo 12, fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. As veredas podem estar conturbadas, destruídas, irmãos, mas elas podem ser restauradas. Se voltarmos se tivermos uma decisão de termos uma vida de acordo com os planos e propósitos de Deus, de acordo com o padrão bíblico, independente do legado que nossas mães e os nossos pais nos deixaram, do lado negativo, é claro, nós podemos ter
firmada nas promessas da palavra de Deus, firmada naquilo que Deus tem de plano para nossas vidas. E nós podemos também restaurar, ainda é tempo de restaurar. Se seu filho, se você, consciente ou inconscientemente, está passando para o seu filho um legado totalmente errado, né, de princípios errados, de padrões errados, de caráter errado, há tempo também de restauração. Há tempo que o Senhor pode fazer algo novo, tanto na sua vida, como na vida dos seus filhos. Você culpa os seus pais pelo legado que Ele te deixou? É tempo de perdoar e clamar pelo sangue de Cristo, para que isso seja resgatado. Você já passou, já tem passado um legado de morte, de falta de fé, de mentira, de injustiça aos teus filhos? É tempo de arrependimento. E pedir perdão não só ao Senhor, mas aos seus filhos, pelo aquilo que você está reproduzindo dos seus pais e que você está passando para os seus filhos. Você quer escrever um novo legado nas próximas gerações? Então renda-se, humilhe-se ao Senhor e confesse sua incapacidade de deixar um legado santo, um legado de fé, de justiça aos teus filhos, e clame pela ajuda do Senhor. Você será chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas nessa geração. Irmãos, é tempo de restauração. É tempo de restaurar tanto a nossa vida como filhos, como a sua vida como mãe, como pai. Há tempo ainda, irmãos. Não importa, meu filho já é adulto. Se você entrar por um caminho de arrependimento, de chegar para o seu filho e falar: meu filho, isso que você está fazendo, a culpa é minha. Eu passei um legado errado para você, mas você tem responsabilidade do que você está fazendo. Você não precisaria reproduzir o que você está fazendo. E eu quero lhe pedir perdão. A criança, às vezes a gente vê crianças tão rebeldes, a gente pensa: mas por quê? O que eu posso falar para essa criança, como mãe, como pai, para restaurar a vida desse filho? Às vezes alguma atitude que você tomou trouxe esse legado ao filho, e ele está agindo dessa maneira. Então é tempo de arrepender e pedir perdão ao filho, e ele vai ser restaurado. Mas temos que analisar todo o legado que nós temos trazido aos nossos filhos, e poder abençoá-los, para que eles tenham um futuro completamente diferente daquele que talvez você tenha tido. Eu lembro que meus pais, eles nunca me abraçaram, me beijaram. Isso não foi um legado que eles me trouxeram. Muito distante, relacionamento muito distante. Eles aprenderam assim, eles passaram. Mas quando eu aprendi que na palavra de Deus havia uma possibilidade de cura disso, eu busquei ao Senhor. E aí eu consegui abraçar minha mãe, eu conseguia beijar meu pai, eu conseguia abraçar meu pai, porque eu sabia que Deus podia restaurar e me dar um novo futuro, diferente do que eles tinham. Mas eu não os culpei por isso, porque eles aprenderam assim, eles passaram assim. Então nós temos que, nessa noite, o desafio é pensar qual legado temos passado para os nossos filhos hoje. O que os nossos filhos vão reproduzir nas próximas gerações? Qual é o caráter que está sendo formado nos nossos filhos, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho mostrado para ele? Será que, como Timóteo foi elogiado, foi honrado porque ele tinha uma fé que foi passada da sua avó e da sua mãe, muitos dos filhos que estão aqui podem realmente ser vistos neles em um caráter e uma fé como a da mãe e do pai? Então o desafio é: vamos pensar nos legados que têm sido passados. O que é que eu tenho passado para o meu filho? O que é que eu recebi do meu pai e da minha mãe e que eu tenho reproduzido sem pensar? E às vezes reproduzido coisas negativas. O Senhor quer curar o nosso caráter e quer curar o caráter dos nossos filhos. Ele quer realmente que nós aprendamos a trazer a nossa vida à luz da palavra de Deus, para que os filhos também reproduzam um caráter de fé, de justiça, de piedade, de amor, de perseverança, de confiança, de submissão, e tudo isso que essas mulheres bíblicas passaram. Então quero louvar o Senhor, porque o Senhor nos deixou esses exemplos de mulheres na Bíblia, e que puderam trazer legados de um caráter irreprovável. Ele deixou os negativos também, para nós sabermos que é possível se passar um legado negativo para a vida dos filhos. Mas o Senhor tem para nós a restauração, para que haja uma restauração daquilo que nós vamos passar para os filhos. E as nossas gerações, presente e futuro, sejam gerações de fé, como Timóteo também foi.
Amém?